Então você acompanha a partir de agora uma reportagem sobre a campanha que o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas está fazendo junto à CTPM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A campanha é pelo restabelecimento do transporte de trem de passageiros na região de Campinas. Acompanhem na reportagem de Gustavo Carvalho. Com o objetivo de desafogar as principais vias e rodovias e minimizar o congestionamento nos horários de pico na ida e volta da capital, um projeto do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas, o Sindi Paulista, propõe estender o trajeto dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, para a região de Campinas. A iniciativa prevê o aproveitamento da estrutura ferroviária de aproximadamente 50 quilômetros da antiga FEPASA. Este trecho, atualmente, é de responsabilidade da concessionária América Latina Logística. Os trens da CPTM, que atualmente saem da capital e param no destino final Jundiaí, se expandidos até Campinas, teriam paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos. Para o presidente do sindicato, a nova proposta atenderia a população rapidamente e o governo teria gastos reduzidos. Essa nossa proposta, ela visa minimizar custos, porque não necessitaria de desapropriações, porque essa estrutura já está implantada, mas precisaria sim da recuperação, como eu disse, e a rapidez com que isso poderia ser feito, com um custo muito menor do que você pensar em estar implantando uma nova ferrovia, enfim. A ideia está em fase inicial e estão sendo realizadas audiências públicas para que a população e o poder público conheçam a proposta. Nós estamos buscando a retomada de um meio de transporte barato que possa atender a população de baixa renda, a população que se desloca para trabalhar em São Paulo, em Jundiaí e vice-versa, nos moldes que a CPTM faz. Os trens da CPTM têm velocidade média de 100 km por hora e são elétricos. Vale lembrar que atualmente o preço da passagem no trecho São Paulo-Jundiaí, integrado com o metrô, custa R$ 2,90. Então, em função dessa reportagem, a minha primeira pergunta: qual que é a relação desse tipo de transporte sendo revitalizado com o TAV? E a outra pergunta que todo mundo deve estar se fazendo em casa: por que não investir num transporte de massa ou em outros transportes de massa e investir a opção por investir no TAV, no trem de alta velocidade? Bom, eu acho que essa ideia daí exposta nessa reportagem é excelente. A ligação de Campinas com São Paulo por um modal ferroviário e dessa natureza está faltando realmente, ou seja, a gente precisa desafogar um pouco a rodovia, tem muito ônibus na rodovia, precisa tirar um pouco. E esse é realmente um transporte acessível. Aquela pergunta da reportagem, esse realmente é um transporte acessível, né? Que esse é um investimento mais barato. Também o governo precisa investir, não é uma atividade econômica que dê aquele retorno que a iniciativa privada vai se interessar por ela e vai botar dinheiro aí, não vai. Não vai, Mas é um serviço público, ou seja, precisa implementar isso da forma mais rápida possível. E há condições de fazer rápido, eles têm razão no que eles colocam. E isso não tem nada a ver com o TAV, é outra coisa, até porque esse eixo que é atendido por essa linha não tem nada a ver com outro eixo. Esse aqui tem uma característica que é, primeiro, passar pelas regiões mais populosas, pelas cidades mais populosas que existem entre Campinas e São Paulo. Segundo, numa velocidade compatível com esse tipo de trajeto. O TAV não. O TAV é uma estação no centro de Campinas, outra em Viracopos e outra no centro de São Paulo. Ele não atende nada nesse trecho. Quer dizer, e não é para atender mesmo, que a finalidade dele não é essa. Então são coisas diferentes e que convivem harmoniosamente e só vai ser bom para a população, para quem precisa desse tipo para o TAV, porque ele vai alimentar o TAV. Inclusive vai alimentar. Acho que inclusive ajuda. Né? Eles não são incompatíveis, pelo contrário, são complementares. Tá certo. Você quer fazer alguma colocação em relação a isso? Então, eu acho que esse é um anseio muito antigo da região, né? O próprio
então prefeito de Campinas, Magalhães Teixeira, no seu primeiro mandato, ainda lá em 83, chegou a anunciar um estudo conveniado com o então governador Franco Montoro para implantar esse trem regional, né? Que usaria toda esta via já existente, né, para implementar esse trem, né? Pegando os dados do edital, a gente vê o seguinte, eu fiz uma conta rápida aqui, o trem de alta velocidade, ele teria um custo de investimento em torno de 65 milhões por quilômetro de via, enquanto que um trem regional 10 vezes menos, em torno de 6 milhões. Né? Claro que são transportes totalmente diferentes, né? Mas o custo, se comparado com o trem de alta velocidade, é 10 vezes menor. Né? Então, muito mais viabilidade de implantar, né? E um alcance social muito maior, né? Em função dessas áreas populosas que ele vai atender. Né? Então, um pouco aquela minha pergunta que cai um pouco no que você também já colocou de quando a Embraer, né, foi iniciada. Porque muita gente está se perguntando, são coisas distintas? Na verdade, a gente tem que atacar em todas as frentes, tecnologia é importante, atender a população menos favorecida também é importante, daí a opção pelo TAV. Eu acho... Por que não aplicar em saúde? Então, o grande problema, eu acho, nosso, Leila, Deslande, chama-se políticas públicas. Né? O Brasil ainda não amadureceu para isso. Né? O Brasil ainda é muito pobre em políticas públicas. Nós temos muito poucas políticas públicas para atender os milhares de problemas que nós temos. Né? Os governos, de uma forma geral, independentemente desse ou daquele governo, né? Os governos têm, por ação cultural, né? Ter a sua cara, né? O seu projeto, e não institucionalizar as questões. Né? Então faltam políticas públicas. Nós comentávamos aí, né? Usando ainda os dados do TAV, o projeto do TAV a manter os números do ano passado, 2010, né? Eram de 35 bilhões de reais de investimento. Né? E a Agência Nacional das Águas acabou de publicar o Atlas das Águas, né? Mostrando um estudo muito bem elaborado pela agência, que para resolver, resumindo, né? O problema de fornecimento de água para as regiões metropolitanas do Brasil e saneamento básico precisaria de um investimento de 22 bilhões de reais. Quase a metade do investimento. E o governo diz que não tem esse dinheiro para investir em água e saneamento. Né? Quer dizer, existe alguma coisa mais importante que ter água e ter saneamento básico? O próprio governo informa que ele gasta 1 bilhão de reais por ano com o Sistema Único de Saúde para tratar doenças provocadas por causa do saneamento. Não é? Quer dizer, em 20 anos, ele deixaria de gastar esse dinheiro e pagaria o investimento só com uma ação. Só com uma ação. Né? Mas, infelizmente, para fazer isso tem que ter políticas públicas. Né? E isso se faz onde? Né? Se faz no orçamento público. Né? O orçamento público é o local para discutir essas coisas. Né? E para isso a população ela tem que estar organizada para fazer essas coisas. Agora mesmo nós vamos ter audiências públicas aí para discutir o orçamento do Estado, o orçamento da União, o orçamento do município. Né? Quantas pessoas vão lá discutir com a autoridade pública o orçamento da cidade, para saber quanto que vai pôr na saúde, quanto vai pôr nisso e pôr naquilo, né? Ninguém comparece, ninguém vai, a população não se interessa, né? Então é uma questão de organização também, né? Você, Deslande? Com essas questões aí de políticas públicas, o professor tem razão, são políticas, nós aqui costumamos fazer política de governo, não políticas de Estado. Quando as nossas políticas forem de Estado e não de governo, aí nós teremos políticas públicas permanentes. E aí sim, a gente vai conseguir
equilibrar essa aplicação de dinheiro, de maneira que se a gente for fazer uma aplicação forte num elemento como um TAV, por exemplo, tendo consciência de que isso está sendo dosado de uma forma tal que as políticas estão equilibradas, a gente vai tirar proveito disso, como a Embraer tira hoje, né, de um investimento. Eu vou dizer para você, viu, professor, essa coisa só saiu naquela época porque era ditadura militar. Senão não saía. Não. A coisa saiu porque vamos fazer e não se discute e foi feito. E acabou. Né? Acabou. Hoje a coisa é um pouco mais complicada, felizmente, né? Mais complicada, felizmente. Felizmente. Nós temos que discutir, temos que chegar a acordos, tal, fechar isso no Congresso, fechar no orçamento. Mas quando nós tivermos uma visão de longo prazo do país e que essas coisas estejam equilibradas, a gente vai falar, bom, eu estou metendo tantos milhões de tal coisa, não vou nem dizer tal, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho consciência de que ele está equilibrado dentro das políticas públicas que nós adotamos e que o proveito que nós vamos tirar disso é X em tantos anos. Quando nós tivermos essa clareza, essas discussões ficam mais fáceis de serem feitas, não é? Mas eu acho que, essencialmente, só para completar o que ele disse, Leila, acho que, essencialmente, isso é por isso que nós estamos numa democracia, né? Democracia é o quê? É participação popular. Não é? Se a população não participar dessa discussão, né, por exemplo, agora, setembro e outubro é mês de discussão de orçamento público. Né? E ninguém está ligado nisso. Vai passar batido, nem mesmo os vereadores vão lá discutir o orçamento. Eles, que são os maiores interessados, não vão lá discutir. Né? É meia dúzia de vereador que vai lá discutir. Eu estava vendo outro dia lá, meia dúzia de, não vou nem citar aqui, mas estava lá o Dário Saad, meia dúzia de vereadores discutindo. Os demais vereadores não se interessam por isso, quanto mais, eu diria, a população vai se interessar. Não é? Bom, agora a gente já está realmente no final do programa, só para uma palavrinha de vocês. O TAV passa a ser um sonho para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Muito rapidamente para a gente poder encerrar mesmo. Não. Não? Não. Na menor condição, nem mesmo para as Olimpíadas de 2016. O próximo prazo que o governo está colocando nessa nova modelagem, se correr tudo bem, é 2019. Portanto, eu acredito que isso normalmente não corre muito bem, porque há recursos, há pedidos dos proponentes sem esclarecimentos, sem dilatação de prazo, etc, etc. Então, se formos inteiramente otimistas, é 2019, ou seja, 3 anos depois da Olimpíada. Eu acredito que é para 2020, para frente, e seja o que Deus quiser. Prazo, seja o que Deus quiser. Você quer fazer alguma colocação? Então, eu acho que nem 2019. Né? Eu acho que esse assunto não é maduro, ele não está pronto para ir para o forno, né? E ele vai precisar de muitas discussões ainda para poder chegar no ponto de virar um empreendimento. Né? A maior prova disso é que o setor que vai fazer investimento, né, tem corrido do processo. Né? A não ser que o governo resolva, então, assumir o projeto enquanto estatal. Ele já até criou uma empresa, né, que chama empresa... Né? ETAV, né? É empresa de transporte de trem de alta velocidade, negócio assim, né? Empresa do trem de alta velocidade, mas a finalidade dela é outra, né? Não é bancar o projeto. A finalidade dela é gerenciar a coisa e fazer a recepção da tecnologia, né? Então, isso é que o governo fala, né? Mas eu acho que isso já foi criado com o objetivo dele encampar tudo e fazer uma estatal, porque é a única forma de sair, né? Porque é uma questão social, né? Não vai pagar. Como o professor bem sabe, o Deslan sabe muito bem, no mundo inteiro isso é estatal e não vai ser diferente aqui no Brasil. Ernesto, agradeço sua participação aqui no programa, a contribuição, a sua também, Deslan, muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa Campinas, os desafios da metrópole. Até lá.